também, que é José. E a história de José, ela é uma história muito... É uma história de resiliência, cara. É uma história de sobrevivência. É uma história de quem passou no fundo do poço e trouxe água. Isso. De lá do fundo para quem tivesse na beirada beber. E teve um momento que José... me lembrou agora. A gente sabe da questão de tudo que ele passou, né? E o faraó teve um sonho. E no sonho, ninguém conseguia interpretar. E o faraó ficou inquieto. Chamou os sábios, conselheiros e ninguém conseguiu. E aí um cara falou, quando foi servir a bebida para faraó, falou assim, eu conheço um cara que interpreta, mas ele está preso. E aí, ele interpreta mesmo? Interpreta. Traz ele aqui. E aí quem era? Era José. E aí quando ele chega, ele fala o sonho. E ele falou assim, eu tive um sonho, e o sonho foi esse. Aí ele começa a contar. Eu sonhei que havia 7 espigas graúdas e 7 espigas secas. E de repente as 7 espigas secas, elas criavam vida e devoravam as espigas graúdas. E aí ele falou que acordou. Aí ele falou, e depois eu tive outro sonho. No segundo sonho eu sonhei que havia 7 vacas magras e 7 vacas gordas. As 7 vacas magras iam e devoravam as 7 vacas gordas. E aí José olhou e falou assim, os 2 sonhos têm um só sentido. E o fato de você sonhar 2 vezes é porque isso vai acontecer, e muito rápido. Olha a jogada. Ele falou assim, o significado do sonho é esse. A partir de agora vai começar 7 anos de fartura. Sobre no Egito como nunca houve. No Egito. Deixa isso em destaque. No Egito. Certo? E aí ele fala assim, e depois desses 7 anos, pega água pro Neto, depois desses 7 anos haverá 7 anos de seca, mas não no Egito, na terra. Pegou? Uhum. Haverá 7 anos de fartura no Egito. E depois disso, haverá 7 anos de seca e crise na terra. 7 anos antes, só o Egito ia estourar. 7 anos depois, a terra inteira ia passar por uma crise. Ia faltar comida para todo mundo. E José falou, esse é o significado do sonho. Agora, vem a gestão. E eu vou te dar um bônus aqui. E o bônus é o seguinte. Escolhe um cara que você olha para ele e sabe que ele tem administração na veia, gestão. E ele tem que manjar muito de logística. Senão a coisa não vira. Esse cara, ele vai ter que fazer um cálculo meio louco. Fala para ele pegar tudo que o Egito recolher de imposto, de trigo, de tudo. Fala para esse cara pegar 1/5. O equivale a 20%. Pega 1/5 e fala para ele guardar 1/5. E o restante, que seria 80%, administra. Essa conta é louca. Não faz sentido. Pensa comigo, vocês como gestores. Você sabe que você está à porta daqui a 7 anos de uma grande crise na Terra. Não é local. É uma crise mundial. Qual que seria o sensato? Eu vou guardar então 80%. Uhum. E eu vou enxugar para administrar com 20%. Guardo 80% porque vem crise aí. E vai ser 7 anos batido. E José fala para ele guardar só 1/5 e administra com 80%. E aí você vai ver o que vai acontecer. Na hora o faraó olha para ele, olha para a galera, a sala cheia. Não. Tem ninguém não. É você o candidato e o eleito. Aí o livro sagrado diz que faraó tira o anel do dedo e coloca no dedo de José e fala assim, isso aqui para mim é top. Ele fala assim, ó, só não em mim, mas depois de mim, ninguém levanta ou abaixa o pé sem o teu consentimento em todo o Egito. Você manda e desmanda aqui. Mudou o nome dele de José para Zafenate Paneia. E agora é você que vai mandar. Aí sabe o que aconteceu? Passou 7 anos e José administrou o Egito com 20% guardado nos cofres públicos. Na colheita de imposto, na colheita do trigo, em tudo. 20% só estocando. E 80% foi administrando. Passou 7 anos e entrou um novo ciclo, que nem eu falei no começo. 7 é ciclo. Entrou um novo ciclo, aí chegou o ciclo da fome. E o pau, é isso aqui que... Não era fome no Egito.
Era no mundo. Era no mundo. Só que José, ele era o governador do Egito que tinha o aviso. Vai vir uma crise, aí a gente se prepara. O que acontece? Quando o mundo entra em fome, só quem tinha? O Egito. Os cofres estavam abastecidos, o trigo estava no topo. O que é que José faz? Administração. José pega o produto do Egito e hipervaloriza, porque só ele tem, eu vendo o preço que eu quiser. A lei de oferta e a procura, né? Acabou. Então José pega o quilo do trigo e joga lá em cima. Se o quilo do trigo... Quanto tava, é farinha? Quanto varia a farinha de trigo hoje? Você tem noção? O quilo? Quilo dá em torno Não de... baixo de 5 reais, né? É. Pronto, baixo. vamos colocar R$5. 5 reais, é. Pronto, José joga a farinha para 50. Só ele tem. É uma questão agora de escolha. Ou eu... Porque o mundo tinha dinheiro, mas não tinha comida. Vai comer dinheiro? Aí chega e começa a comprar do Egito. E o Egito tem estoque. José pega o produto e hipervaloriza. Aí, e ele vai fornecendo. A galera vai comprando trigo com ele. E os países vizinhos... E José, o Egito, vai crescendo financeiramente. Aí acaba o dinheiro dos países. E a gente precisa de comida. Aí eles começam a fazer trocas de terra. Todas as fronteiras que fazia com o Egito, troca. Eu te dou X porção de terra e você manda comida lá para o meu povo. E aí o Egito começa a fazer assim, ó. Na crise. Na crise. Na crise. O que eu entendo? Quando você consegue entender uma visão de princípio, quando você entende uma visão de princípio, porque princípio vem de cima. Quando você entende uma visão de princípio, independente das coisas que possam acontecer, cara, e você entender que, tipo, que nem você. Ah, mas tá nessa situação toda, você ainda vai fazer isso, sendo que você tem uma demanda aí na frente? Fica quietinho. Eclesiastes 11 diz assim, ó, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará. Então você não tem que olhar, simplesmente faça, porque você sabe de onde vem a tua inspiração, a gestão, a sabedoria, o caminho e a orientação. Eu sei que vai dar certo. José guarda o 1/5 e o Egito explode. 7 anos depois, os países estão tudo quebrado, tentando se erguer, o Egito está mais rico e maior em extensão territorial. Tudo começa pelo quê? Eu só preciso seguir uma coisa, visão. Se eu sigo visão, eu cresço. E se eu não tenho, eu tenho que comprar de quem tem. Boa. Simples assim. É isso.